Estamos prestes a um dos maiores eventos do esporte mundial. Claro que eu estou falando da Copa do Mundo. Então, a Netflix nos prepara uma grande surpresa. Você já parou para pensar como seria estar dentro do vestiário da seleção brasileira de 1970? Como era a convivência entre Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino e tantos outros craques que marcaram para sempre a história do futebol? E mais do que isso, como foi a trajetória de um time que não apenas venceu uma Copa do Mundo, mas encantou o planeta inteiro. Pois é exatamente essa história que a Netflix decidiu contar em uma nova série, Brasil 70, a saga do Tri. Uma produção que promete mostrar não apenas os gols e os momentos gloriosos daquela campanha histórica, mas também os bastidores, os conflitos, a pressão e tudo o que aconteceu antes de a seleção levantar a taça Jules Rimet. Mas será que a Netflix conseguiu recriar a magia daquele que muitos consideram a maior seleção de futebol de todos os tempos? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos lá? Olá, eu sou Fabrício, bem-vindos de volta ao canal Rocket Play. Sou um apaixonado por séries e filmes e vasculho a internet em busca dos melhores títulos e lançamentos para você. Quando a gente fala de Copa de 1970, normalmente lembra apenas das imagens clássicas. Pelé marcando gols decisivos, Jairzinho balançando as redes em todos os jogos e Carlos Alberto Torres fazendo aquele que é considerado por muitos o gol mais bonito da história das Copas. Mas a verdade é que a história por trás daquela conquista é muito mais complexa. E é justamente isso que a Netflix mostra em detalhes todo o drama, tudo o que aconteceu nos bastidores e olhe, pode prestar atenção, isso muda totalmente o contexto do que conhecemos. E é justamente aí que a série encontra seu maior diferencial. A narrativa começa antes mesmo da bola rolar no México. O Brasil vinha de uma campanha decepcionante na Copa de 1966. Era uma pressão enorme. A confiança da torcida estava abalada e dentro da própria seleção existiam dúvidas sobre qual caminho a seguir. A série mergulha neste período turbulento e mostra como o país tentava reconstruir sua identidade futebolística. E ao mesmo tempo acompanhamos os bastidores políticos de uma época extremamente delicada para o Brasil. E isso adiciona uma camada muito interessante à narrativa, porque a série não fala apenas sobre futebol. Ela fala sobre um momento histórico, sobre um país inteiro vivendo transformações, enquanto uma geração de jogadores se preparava para entrar para a eternidade. Foi confirmada a demissão do técnico João Saldanha. Quem vai comandar a seleção brasileira? Tem que entrar no México com o pé direito, para dar sorte. Em minha opinião, o que eu acho mais interessante é que a série resgata informações que a maioria dos brasileiros nem sabiam. Como 3 meses antes de começar a Copa do Mundo, o Brasil não tinha o seu técnico definido. É isso mesmo, Zagallo não foi o técnico da seleção desde o início. Ele nem participou dos jogos das eliminatórias daquela Copa e a série retrata isso muito bem. A série traz essas informações como essa e várias outras. A sensação que eu tive quando eu assisti é que a série ela é muito rica em informações. Parece que eu estava assistindo aquele evento pela primeira vez. E isso deixa a série muito interessante. Um dos maiores desafios desta produção era representar figuras que são praticamente lendas. E convenhamos, não deve ser fácil interpretar alguém como Pelé. Estamos falando de um jogador que transcendeu o esporte e se tornou um símbolo mundial. Dizem que nossa seleção parou no tempo e que fomos superados pelos europeus. Eu estou aqui para fazer o time voltar a ser campeão, Pelé. Saudade. O mais interessante é que a série não tenta transformar esses personagens em super-heróis. Pelo contrário, ela procura mostrar o lado humano desses ídolos. Os medos, as inseguranças, os conflitos, a pressão e os momentos de dúvida. E isso acaba tornando a história muito mais próxima ao público. Além de Pelé, temos nomes como Rivelino, Jairzinho, Tostão,
Gerson e Carlos Alberto Torres, ganhando espaço na narrativa. E mesmo quem não acompanhou aquela geração consegue entender porque esses jogadores são tão reverenciados até hoje. Visualmente, a série impressiona bastante. A recriação da época é um dos pontos mais fortes. Os uniformes, os estádios, os penteados, a ambientação. Tudo parece ter sido pensado para transportar o telespectador diretamente para os anos 70. Não vence nada baixando a cabeça. A Copa do Mundo é um momento único para todo mundo que tá aqui. Não tem que não sinta pressão. E quando chegam os momentos das partidas, fica evidente o cuidado da produção em recriar alguns dos lances mais famosos da história do futebol. E só tem um jeito da gente fazer isso aqui dar certo. Claro que estamos falando de uma dramatização, não é um documentário, portanto, existem adaptações, existem diálogos imaginados pelos roteiristas. Mas mesmo assim, na minha opinião, acho que deixa a história muito mais envolvente. Existem situações que foram construídas para tornar a narrativa mais envolvente, mas isso faz parte da proposta da série. O objetivo não é reproduzir cada detalhe com precisão absoluta. O objetivo é fazer o telespectador sentir a emoção daquela campanha histórica e, nesse aspecto, a produção parece acertar em cheio. Talvez alguém mais jovem deve se perguntar, mas por que fazer uma série sobre uma Copa que aconteceu há mais de 50 anos? E a resposta é simples, porque aquele time mudou a história do futebol. Muitos especialistas consideram a seleção brasileira de 1970 como a melhor equipe já vista em uma Copa do Mundo. Não apenas pelos resultados, mas pela forma como jogava, pela criatividade, pelo talento, pela capacidade de transformar futebol em arte. E essa herança continua viva até hoje, e posso até dizer que é uma das marcas do futebol brasileiro. Sempre que surge uma discussão sobre as maiores seleções da história, o Brasil de 70 aparece entre os primeiros nomes citados. Por isso, revisitar essa história e essa trajetória não é apenas um exercício de nostalgia, é uma oportunidade para novas gerações entenderem porque aquela equipe se tornou um fenômeno mundial. E se você gosta de futebol, a resposta é praticamente automática. Sim, vale muito a pena. E mesmo que você não seja um apaixonado pelo esporte, a série pode surpreender, porque ela funciona também como um drama histórico, uma história sobre superação, sobre liderança, sobre pressão e sobre um grupo de pessoas tentando alcançar algo que parecia impossível. É claro que algumas escolhas narrativas podem gerar debate, alguns espectadores vão gostar mais que outros. Mas uma coisa é difícil de negar. A história contada no Brasil 70, a saga do Tri, merece ser conhecida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já começou a assistir a série? Acha que a Netflix conseguiu fazer justiça à maior geração da história do futebol brasileiro? E aproveita para responder uma pergunta que sempre gera discussão. A seleção de 1970 realmente foi a maior de todos os tempos ou existe outra equipe que merece esse título? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero ler todas as opiniões. E se você gostou do vídeo, já deixa teu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos sobre séries, filmes e os principais lançamentos da Netflix. E se gostou deste lançamento, não deixe de assistir essa sugestão daqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!